quase todos os estudos de gênero que tratam da opressão acabam reconhecendo que esse tipo de violência, esse tipo de preconceito, se dá em contextos de sociedades ou culturas marcadamente centradas na questão do masculino, né? Ou seja, do poder do macho. Seja as contribuições da Simone de Beauvoir, seja as contribuições da Scott, seja as contribuições da Viti ou até mesmo da Judith Butler, quase todas elas acabam reconhecendo em algum momento da obra delas, né, ou sinalizando em algum momento da obra delas, que as opressões de gênero se dão nesse cenário marcado pela celebração do masculino e inferiorização do feminino. De certa forma, elas estão colocando isso, problematizando isso, para falar das relações políticas que orientam o espaço e a inserção das mulheres e dos homens na sociedade. E aí a preocupação, né, sobre como o poder dessa masculinidade do homem, de certa forma, invisibiliza a mulher nas mais diversas sociedades. Pior do que isso, né, de como essa invisibilidade das mulheres, de como essa coisa de centralizar tudo no homem, acaba criando um ideal de humanidade focada no homem, ou seja, só o homem é humano, a mulher praticamente nem é considerada como uma pessoa ou como um ser de valor nessas sociedades, ela sequer é reconhecida como uma pessoa, ou seja, todo ideal de humanidade está centrado na figura do homem. E aí eu acho muito curioso a gente perceber o quanto essas questões de gênero acabam orientando não apenas as relações políticas, né, que conferem essa visibilidade ou invisibilidade do homem e da mulher na sociedade, como isso acaba se materializando, né, como isso acaba sendo experimentado até mesmo em relação ao nosso desejo. O que eu quero dizer com isso? Que de alguma forma essa figura de masculinidade e o valor excessivo que nós damos para essa figura de masculinidade nos colonizou a tal ponto que os nossos afetos, os nossos desejos também está centralizado nessa figura do macho. E aí a gente percebe que mesmo entre o movimento há todo um debate, há toda uma problematização sobre a necessidade de nós rompermos com essa figura de masculinidade, né, enquanto performance, enquanto inserção social, enquanto participação política, mas ainda estamos muito timidamente fazendo um debate sobre a necessidade de nós rompermos com essa figura do macho enquanto ideal desejante. Ou seja, eu estou dizendo que ainda é possível nós percebermos com muita clareza que a masculinidade é um ideal desejante tanto entre mulheres quanto entre gays, né? Até mesmo entre aquelas mulheres e aqueles gays que são militantes e que são problematizadores das questões de gênero. Nós temos algumas contradições aí que não é propriamente de quem é militante, eu acho que a nossa condição humana é uma condição contraditória, né? Mas eu acho bastante curioso isso e acho interessante pautar até para a gente produzir algumas reflexões, né? Mas a sexualidade dos homens gays e das mulheres, algumas mulheres feministas pelo menos, ainda está muito refém desse ideal masculino. Aliás, está muito refém do binarismo, que é justamente o binarismo que nós estamos o tempo todo discutindo e problematizando, ou seja, aquela coisa que é refém da figura masculina e feminina nas relações, sejam afetivas ou sexuais, né? Como se uma relação afetiva ou sexual não fosse possível, né, de alcançar algum tipo de satisfação sem essa figura do macho, da fêmea, do homem, da mulher, daquele que dá e daquele que come, daquele que é ativo e daquele que é passivo, daquele que conduz e daquele que é conduzido, daquele que penetra e daquele que é penetrado. E as práticas de alguns homens e algumas mulheres, sejam afetivas ou sexuais, também é muito macho-centrada e muito falocêntrica. Ou seja, há sempre a necessidade da ideia de um falo aí, né, no meio dessas relações e uma grande dependência da figura de um macho para completar de fato, de verdade, essas relações. Inclusive, só para ilustrar, a possibilidade entre os homens gays de dois homens gays
passivos e afeminados, de estarem juntos e estabelecerem uma relação afetiva ou sexual, às vezes é visto como chacota pelos outros gays, o que sugere essa ideia de que precisa de um macho para completar essa relação, precisa de alguém que vai conduzir, precisa de alguém que vai penetrar, precisa de alguém que vai cumprir esse papel binário, de quem dá, quem come, enfim. Então, a gente está muito preso ainda a essa ideia. E aí a gente percebe, não se concebe qualquer possibilidade de um homem passivo, de um homem afeminado, dar prazer para outro homem passivo, para outro homem afeminado. Não se concebe a possibilidade de que isso possa ser completamente convergente numa relação entre dois homens com esse tipo de identidade. Nós temos uma concepção do prazer sexual e dos relacionamentos afetivos que é muito funcional. Quer dizer, para funcionar precisa do binarismo. Para funcionar de verdade precisa que cada um dos parceiros cumpra com uma função diferenciada. E essa função está muito ligada na questão da masculinidade, da força do macho, do viril, daquele que conduz. E o apelo a essa ideia da macheza é tão grande que entre os gays, eles ora adotam essa performance de macheza, até para atrair outros parceiros sexuais, ora eles se referem ao ideal de parceiro sexual como o ideal macho, ou seja, alguns homens que optam por não buscar essa estética da macheza e que até se permitem ao desvio do gênero no sentido de se portarem de forma mais afeminada, esses homens, embora não estejam buscando esse ideal de macheza nas suas performances, buscam o ideal de macheza enquanto desejo, que é aquela coisa de sempre se referir a um boy, ou a um outro homem como o homem ideal dentro dessa configuração do homem macho. O ideal desejante, a grande mina de ouro de muitos homens gays é esse tal desse macho. E entre as mulheres, destaco mais uma vez, mesmo entre aquelas que também problematizam as questões de gênero, mesmo entre elas também se percebe com alguma frequência o ideal desse macho. Primeiro, que se percebe o ideal do homem na vida delas como se fosse um ideal de felicidade. Precisa existir esse homem, precisa acontecer a relação com esse homem para que essa mulher se complete. E mais do que isso, esse homem precisa ser um macho, precisa ser alguém que vai conduzir, precisa ser alguém que vai proteger de alguma forma. O homem macho seria, no ideário de algumas mulheres, aquele que tem o potencial para satisfazê-las. A forma também como nós vinculamos algumas profissões aos tipos eróticos demonstra também com muita clareza o quanto o macho é o ideal desejante. Aquela figura do homem bombeiro, do homem pedreiro, do homem policial, do homem soldado, fazendo parte do contexto erótico de satisfação sexual, ou até mesmo quando essas são as figuras que estão nas boates gays, dançando no palco, nas gaiolas, quando a gente percebe que esse é o tipo que aparece para fazer a brincadeira com as mulheres na despedida de solteiro, a gente percebe o quanto esse tipo macho é o tipo ideal. Não dá para a gente dizer que isso é um problema, ou seja, não dá para a gente sinalizar isso de uma forma moralista, julgar os nossos desejos de uma forma moralista. Assim. O que nós podemos sinalizar com isso que eu estou apresentando é o quanto essas imagens, de certa forma, estão nos orientando na construção de um desejo ideal que é muito macho-centrado, que é muito falocêntrico. E que é mais curioso ainda, isso está orientando os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas curiosidades, os nossos impulsos em relação à busca de um parceiro, sempre focado na figura de um homem macho, viril, forte, que em grande parte representa justamente a figura de um homem que reproduz as violências de gênero contra as mulheres e também contra alguns homens gays, especialmente os homens gays afeminados. E disso tudo também o que é muito sintomático é a gente pensar que o poder do macho
na nossa cultura, na nossa sociedade, orienta não apenas as relações sociais e políticas, como também tem o poder de orientar a construção das nossas subjetividades em torno do desejo.